Quando eu fui enterrar meu filho, Deus fez o ancião confessar o impensável. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia mais pesado sobre a terra, como se o próprio céu soubesse do peso que carregávamos em casa. Meu filho Davi, de apenas 7 anos, havia adoecido 3 semanas antes com uma febre que não cedia. No começo pensei que fosse mais uma daquelas gripes fortes que as crianças pegam, mas quando os remédios da farmácia não fizeram efeito e ele começou a reclamar de dores nas pernas, eu e minha esposa, Ana, sentimos que algo não estava certo. Levaram-no ao médico que depois de alguns exames, deu um diagnóstico que nos deixou sem chão: leucemia. A palavra soou como um trovão em nossos ouvidos. Leucemia. Câncer no sangue. Como um pai pode ouvir isso sobre seu filho e não desmoronar? Mas ali no consultório, com Davi fraquinho no meu colo, eu só conseguia pensar: Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Se os homens não podem, o Senhor pode. Ana chorava em silêncio, mas eu senti uma força estranha me segurar. Não era orgulho, não era negação. Era uma certeza que só quem já passou por vales escuros conhece: Deus não nos abandonaria. Os dias seguintes foram um turbilhão de hospitais, agulhas, soros e noites em claro. Davi, que era uma criança cheia de vida, agora mal tinha forças para sorrir. Ele perguntava: Pai, por que eu tenho que ficar aqui? Por que dói tanto? E eu, com o coração partido, respondia: Filho, é só uma provação. Jesus está do nosso lado e logo isso vai passar. Mas as palavras saíam secas porque dentro de mim, a dúvida coçava como um espinho. Será que Deus ouvirá minhas orações? Será que eu tinha fé suficiente? A congregação se uniu em oração. Os irmãos vinham nos visitar, traziam palavras de ânimo, cantavam hinos ao pé da cama do Davi. Uma irmã, donzela consagrada, colocou as mãos sobre a cabeça dele e orou com lágrimas: Pai Celestial, o Senhor que sarou os leprosos, que abriu os olhos dos cegos, que ressuscitou Lázaro, olha para este menino. Não é da tua vontade que ele sofra. Dá-lhe saúde, Senhor, pela tua misericórdia. Davi, mesmo fraco, murmurou um amém que pareceu ecoar no quarto do hospital. Mas os dias passaram, e em vez de melhorar, Davi piorou. Os médicos falavam de quimioterapia, de chances, de protocolos. Eu ouvia, mas meu coração clamava a Deus: Senhor, o Senhor não precisa de médicos. O Senhor é o Deus que opera milagres. Se for da tua vontade, sara o meu filho agora. Uma noite, depois de mais uma sessão de quimio que deixou Davi ainda mais fraco, eu me ajoelhei ao lado da sua cama e chorei. Não eram lágrimas de revolta, mas de entrega. Senhor, se o levares, que seja para a tua glória. Mas se o deixares conosco, que o mundo saiba que és tu quem faz. Então veio o dia em que os médicos nos chamaram para uma conversa. O rosto deles já dizia tudo: infecção generalizada. Os órgãos estão falhando. Não há mais o que fazer. Ana desabou. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim não há mais o que fazer? Onde estava Deus? Onde estava o milagre que tanto pedimos? Mas então, uma voz dentro de mim falou: confia. Mesmo que não entendas, confia. Levamos Davi para casa. Ele queria estar no seu quartinho, entre seus brinquedos, suas roupinhas, seu cheiro. Os irmãos da congregação vieram em massa. Cantamos hinos, oramos, choramos. Davi, com os olhinhos já turvos, pediu para que lessem Salmo 23 para ele. Quando cheguei ao verso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ele sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Pai, Jesus está aqui. Eu não tenho medo. Na madrugada do 3º dia, Davi partiu. Não houve gemido, não houve luta. Ele simplesmente fechou os olhos e foi. Ana gritou, eu caí de joelhos. Como enterra-se um filho? Como se sepulta um pedaço do próprio coração? Mas ali, naquela dor indescritível, uma paz estranha nos envolveu. Não era conformismo. Era a certeza de que Davi estava nos braços do Senhor. O velório foi simples, como manda a nossa fé. Nenhum exagero, nenhuma pompa. Só irmãos, hinos e a palavra de Deus. Quando chegamos ao cemitério, uma multidão nos esperava. Não eram só da congregação, eram pessoas que tinham ouvido falar do Davi, que tinham orado por ele. O ancião da nossa região, irmão João, um homem de quase 80 anos, sério e respeitado por todos, estava à frente. Ele nos abraçou e disse: irmãos, a dor é grande, mas a vitória é do Senhor. Davi não está mais sofrendo. O enterro foi rápido. Colocamos a pequena caixinha branca na terra, e enquanto os irmãos cantavam mais perto quero estar, meu Deus, de ti eu senti algo estranho. Não era raiva, não era desespero. Era como se Deus estivesse me dizendo: não acabou aqui. Confia. Naquela mesma noite, depois que todos foram embora, eu e Ana nos ajoelhamos no quarto vazio do Davi. Choramos, clamamos, pedimos forças.
E então, algo inesperado aconteceu. O irmão João, o ancião, bateu à nossa porta. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa, ele disse, com a voz trêmula. Há 30 anos, quando eu era jovem e imprudente, eu fiz algo que nunca contei a ninguém. Eu e mais 2 irmãos, já falecidos, fizemos um juramento tolo, uma brincadeira de mocidade, mas que envolvia coisas que não agradam a Deus. Juramos nunca contar, mas hoje, enquanto orava pelo Davi, o Senhor me mostrou que aquele pecado antigo estava como uma nuvem sobre a minha vida e sobre a congregação. Ana e eu nos entreolhamos, sem entender. O irmão João continuou, eu não sei como, mas sinto que o que aconteceu com o Davi está ligado a isso. Não que Deus o tenha tirado por causa do meu pecado, não. Mas sinto que ele permitiu que eu visse isso agora para que eu me humilhasse, pedisse perdão e quebrasse essa maldição. Peço que me perdoem. Peço que orem por mim. Ficamos estarrecidos. O irmão João, um homem tão retido, tão exemplo para todos, confessando algo tão pesado? Mas ali naquele momento, entendemos que Deus não permite o sofrimento à toa. Ele estava trabalhando, não só na vida do Davi, não só na nossa, mas na vida daquele servo que por décadas, carregara um fardo escondido. Oremos juntos. O irmão João chorou como uma criança, pediu perdão a Deus, a nós, a congregação. Sentimos o Espírito Santo encher aquele quarto. Não havia mais dor, não havia mais dúvida. Havia paz. Uma paz que só vem quando Deus age de maneira que não entendemos, mas confiamos. Passaram-se os dias e a dor da perda ainda estava lá, mas algo havia mudado. A congregação se uniu ainda mais. O irmão João, livre daquele peso, passou a pregar com um poder que não víamos antes. E nós, eu e Ana, começamos a ver que Deus não nos havia abandonado. Ele estava conosco no vale, e agora nos levava para um lugar de restauração. Um ano depois, em uma reunião de jovens, uma irmã teve uma visão. Ela viu Davi sorrindo, brincando em um campo verde, e ouviu uma voz dizer: ele está bem. E o que foi semeado em lágrimas colherão em alegria. Não foi uma revelação para abalar a fé, mas um consolo para nossos corações. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não tirou Davi de nós por crueldade. Ele o levou porque os seus caminhos são mais altos. E através dessa dor, ele trouxe à tona um pecado escondido, libertou um servo, fortaleceu uma congregação e nos ensinou que mesmo quando não entendemos, ele está no controle. Agradeço a Deus por Davi. Agradeço por cada sorriso, cada abraço, cada oração que fizemos juntos. Agradeço porque, mesmo na morte, Deus operou vida. E se um dia Ele permitir que nos reencontremos, sei que será em um lugar onde não há mais dor, não há mais lágrimas, só alegria eterna. Até lá, seguiremos confiante porque o mesmo Deus que esteve conosco no vale da sombra da morte é o mesmo que nos guia para águas tranquilas. E isso, irmãos, é motivo para louvar o seu santo nome, hoje e para sempre. Amém. Quando eu fui enterrar meu filho, Deus fez o ancião confessar o impensável. Continuação, uma jornada de fé, dor e revelação na congregação cristã no Brasil. O peso do silêncio e a noite que não acabava. A casa ficou vazia depois que os últimos irmãos saíram. As paredes, antes cheias de salmos e hinos, agora ecoavam apenas o som do meu próprio choro. Maria, minha esposa, sentou-se na cadeira de balanço onde Davi costumava brincar, apertando contra o peito o ursinho de pelúcia que ele ganhará no último culto de crianças. O cheiro dele ainda estava ali, aquele perfume doce de sabonete infantil misturado com o aroma da terra molhada, como se ele tivesse acabado de voltar de brincar no quintal. Como é que a gente vai dormir, José? Ela perguntou, a voz embargada. Como é que a gente fecha os olhos sabendo que amanhã vamos enterrar nosso menino? Eu não tinha resposta. Só conseguia olhar para o pequeno caixão branco no quarto, decorado com flores que as irmãs da congregação tinham trazido. Flores brancas como a pureza da alma de Davi, como a pureza de um coração que nunca conheceu o ódio, a mentira, a maldade deste mundo. Naquela noite não houve sono. Só orações entrecortadas por soluços. Só o som do relógio de parede marcando cada segundo como um martelo batendo em meu peito. Por que, Senhor? Por que Davi? Ele era tão pequeno. As perguntas vinham, mas as respostas não. Só o silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. O dia do adeus, o céu chorou conosco. O sol nasceu pálido naquele sábado. Parecia que até a natureza entendia a nossa dor. As nuvens pesadas cobriam o céu como um véu de luto, e uma garoa fina começou a cair enquanto os irmãos chegavam para o velório. A congregação cristã no Brasil tem um jeito próprio de lidar com a morte. Não há gritos, não há desespero público, há uma dor contida, um respeito solene pelo mistério da partida. Mas naquele dia, até os mais firmes na fé sentiram o chão tremer.
O irmão Paulo, nosso ancião, chegou cedo. Seu rosto estava mais enrugado do que o normal, os olhos vermelhos como se tivesse chorado a noite toda. Ele se aproximou de mim e segurou meu ombro com uma força que quase me fez cair. Irmão José, sua voz falhou. Não há palavras. Só a certeza de que Davi está nos braços do Senhor. Eu queria acreditar. Quis com todas as minhas forças. Mas a dor era como uma faca cravada no peito, e cada respiração doía. Quando abrimos o caixão para o último beijo, Maria desabou. As irmãs a segurarão, cantando baixinho o hino Jesus, tua misericórdia, enquanto ela se debatia entre o choro e as palavras de consolo. Eu me ajoelhei ao lado do caixão, passei os dedos pelo rosto frio do meu filho e sussurrei. Vai com Deus, meu filho. Papai te ama. Um dia a gente se encontra de novo. E então, como se o céu não aguentasse mais, a chuva desabou. O enterro, quando a terra abriu e o céu falou. O cemitério da congregação fica no morro, longe do barulho da cidade. É um lugar simples, com cruzes de madeira e flores silvestres. Não há tumbas luxuosas, só a terra nua, lembrando que somos pó e ao pó voltaremos. Enquanto descíamos o caixão, o irmão Paulo leu Salmos 23. Sua voz tremia, mas as palavras eram firmes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E então, algo aconteceu. Um vento forte soprou, tão repentino que as páginas da Bíblia do irmão Paulo voaram. As irmãs seguraram seus véus, e os homens tiraram os chapéus, como se uma presença divina tivesse chegado. E foi aí que ouvi. Não foi um som alto. Não foi um trovão. Foi uma voz suave, como um sussurro no ouvido, mas tão clara que parecia vir de dentro do meu próprio coração. Ele está bem. E o que foi semeado em lágrimas colherão em alegria. Não foi uma visão. Não foram anjos descendo do céu. Foi apenas certeza. Uma paz que não fazia sentido, mas que encheu meu peito como um rio transbordando. Eu olhei para o irmão Paulo. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algo além de nós. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Irmão Paulo? Chamo, baixinho. Ele engoliu em seco, depois olhou para mim com um misto de terror e arrependimento. Deus me perdoe, murmurou. E então, ele caiu de joelhos na lama. A confissão que abalou a congregação. Naquela noite, depois do enterro, os irmãos mais velhos se reuniram na casa do irmão Paulo. Não era um culto de doutrina, não era uma reunião oficial, era algo mais urgente. Algo que não podia esperar. O irmão Paulo estava sentado à mesa, as mãos trêmulas, o rosto marcado por uma culpa que nunca tinha visto nele. Os outros anciãos, irmão Antônio, irmão João, irmão Mateus olhavam para ele com uma mistura de preocupação e expectativa. Fale, irmão Paulo, disse o irmão Antônio, sua voz grave. O que aconteceu hoje no cemitério? O irmão Paulo fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia lágrimas. Há 20 anos começou a voz quebrada. Há 20 anos eu cometi um pecado que nunca confessei a ninguém. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ninguém se mexeu. Eu era jovem na fé. Tinha sido escolhido para ser cooperador, mas o orgulho entrou no meu coração. Um irmão mais velho me corrigiu em público, durante um culto de doutrina. Eu me senti humilhado. E em vez de me arrepender, guardei rancor. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Aquele irmão era o pai do irmão José. Meu sangue gelou. Meu pai? Perguntei, sem entender. O irmão Paulo assentiu, envergonhado. Sim, seu pai me corrigiu com amor, mas eu não aceitei. E na minha amargura, ele hesitou. Eu orei contra ele. Não uma oração de intercessão, mas de maldição. Pedi a Deus que tirasse dele o que ele mais amava, para que ele sentisse a dor que eu senti. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Uma semana depois, seu pai teve um derrame. Ficou paralisado do lado esquerdo. 3 meses depois, partiu. Eu me levantei, as pernas tremendo. Você está dizendo que... Não estou dizendo que Deus atendeu minha oração de maldição. Ele gritou, desesperado. Estou dizendo que meu coração estava tão endurecido que eu não percebi o meu próprio pecado. E hoje, quando Davi foi enterrado, Deus me mostrou que a minha amargura não morreu com seu pai. Ela se estendeu como uma sombra sobre a sua família. O irmão Mateus se levantou, colocando a mão no ombro do irmão Paulo. Isso explica muitas coisas, murmurou. As doenças na sua família, as perdas. E agora Davi, completei, a voz falhando. O irmão Paulo cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia que era tão profundo. Eu não sabia que o meu pecado não confessado estava envenenando tudo. Mas hoje, quando Davi foi colocado na terra, eu ouvi uma voz. Até quando, Paulo? E eu soube. Soube que era a hora de confessar. O perdão que quebrou as correntes. A congregação inteira soube no domingo seguinte.
Não por fofoca, não por murmuração, porque o irmão Paulo mesmo subiu ao púlpito e contou tudo. Foi um culto de doutrina como nenhum outro. Ele começou com lágrimas, pedindo perdão a Deus e aos irmãos. Depois, olhou diretamente para mim e Maria, que estávamos sentados na primeira fileira, e disse: Irmão José, irmã Maria, eu peço o seu perdão. Não foi Deus que tirou Davi de vocês por causa do meu pecado. Deus não é assim. Mas foi Deus que usou essa dor para me mostrar o veneno que eu carregava dentro de mim. E hoje eu me arrependo. Não só por mim, mas por todas as gerações que foram afetadas pela minha teimosia. Maria segurou minha mão com força. Eu não conseguia falar. Só conseguia chorar. Depois do culto, os irmãos se aproximaram. Uns chorando, outros em silêncio. O irmão Antônio, o mais velho entre nós, colocou as mãos sobre a cabeça do irmão Paulo e orou. Senhor, perdoa o teu servo. Lava-o com o teu sangue, e quebra toda a maldição que o inimigo tentou levantar contra esta família, em nome de Jesus. E então, algo aconteceu. Não foi um milagre barulhento. Não foi um sinal no céu. Foi uma mudança. Como se um peso de décadas tivesse sido tirado dos nossos ombros. Os dias que seguiram, sinais de vida no meio da dor. As semanas depois do enterro foram difíceis, mas também foram cheias de graça. As irmãs da congregação não nos deixaram sozinhos. Todos os dias alguém aparecia com comida, sopas, bolos, pães caseiros. A irmã Clara, que perdeu um filho anos atrás, sentava com Maria e falava sobre como a dor não some, mas como Deus a transforma. No começo, você acha que não vai conseguir respirar sem ele, disse ela, segurando a mão de Maria. Mas depois você aprende a respirar com ele, mesmo que seja só na memória. Os homens da congregação me levaram para trabalhar na roça. Não para me distrair, mas para me ensinar que a vida continua. Que a terra, mesmo depois da morte, dá fruto. E então veio o sonho. Uma noite sonhei com Davi. Ele estava num campo verde, correndo e rindo. Não como uma lembrança, mas como se estivesse vivo. E quando ele me viu, abriu os braços e disse: Papai, não chora. Eu tô brincando com o vovô agora. Eu acordei com lágrimas nos olhos, mas com uma paz que não fazia sentido. Contei para o irmão Paulo no dia seguinte. Ele me olhou com olhos brilhantes. Isso é Deus, irmão José. Ele está nos mostrando que Davi está bem. E que ele está restaurando tudo. A restauração, quando Deus virou o luto em dança. 6 meses depois, Maria descobriu que estava grávida. Não foi fácil. O medo de perder outro filho era uma sombra constante. Mas desta vez, a congregação inteira se uniu em oração. Todas as noites, irmãos e irmãs se reuniam em nossa casa para clamar a Deus pela vida daquele bebê. E em um domingo de manhã, nasceu Samuel. Quando o colocaram nos braços de Maria, ela chorou como nunca. E eu, ao segurar meu filho pela primeira vez, soube que Deus tinha feito mais do que nos dar outro filho, ele tinha nos dado restauração. Naquele mesmo dia, o irmão Paulo batizou Samuel. E quando a água tocou sua testinha, foi como se todas as lágrimas do passado fossem lavadas. Hoje, uma fé mais forte do que a dor. Hoje, quando olho para Samuel, vejo Davi. Não no rosto, não nos gestos, mas no amor. Um amor que a morte não pode tirar. Um amor que Deus usou para nos ensinar que mesmo nas coisas que não entendemos, Ele está no controle. O irmão Paulo ainda é nosso ancião. Mas agora ele prega com uma unção diferente. Uma unção de homem que foi quebrantado e restaurado. Que sabe o peso do pecado e a leveza do perdão. E Davi? Davi está com Jesus. E um dia, quando Deus chamar, nós vamos nos encontrar de novo. Não num cemitério, não com lágrimas, mas num lugar onde não há mais dor. Onde crianças correm livres, onde os velhos não cansam, onde o amor nunca acaba. Até lá, seguiremos. Porque o mesmo Deus que esteve conosco no vale da sombra da morte é o mesmo que nos guia para águas tranquilas. E isso, irmãos, é motivo para louvar. Amém.